Aqui é o Renato Souza, da Coria. Estamos hoje aqui para falar de um tema muito importante aí no mercado automobilístico, né, que são os carros híbridos e elétricos. Participação aqui especial do meu amigo Rodrigo, da Nordeste, uma empresa aí de 35 anos de mercado, líder do segmento de reparação automotiva. Da empresa, representam, né, a empresa AkzoNobel, Wanda, Chickens também. Siemens, né? Grandes marcas aí, parceira Coria, né? Parceira Core, exatamente. Alex Dias, engenheiro, formado aí na parte de eletricidade aí também, né? O cara que vai nos passar o conhecimento aí de tudo que há de inovação, né? Nessa parte de reparar aí os veículos híbridos e elétricos. Isso aí, bastante coisa para nós falar e trocar ideia hoje. O tempo vai ser pequeno, né? É isso aí, informação aí, eu acho que é muita coisa para ser falada em 40 minutos, mas eu acho que a gente vai tentar ao máximo entregar informação que vai agregar aí no segmento. Verdade, isso aí. Vamos lá então, né? Então vamos lá, né? Hoje a gente vê aí que as oficinas não têm a preocupação, né, em estar se profissionalizando nisso. Existem riscos aí para quem trabalha com carro híbrido e elétrico? Posso começar, Alex? À vontade. Bom, em primeiro lugar, obrigado ao pessoal da Coria pelo convite especial para esse podcast, né? Então, a gente como loja de tinta que atua fortemente no segmento de repintura automotiva, a gente enxerga que existe uma carência muito grande de informação na questão dos veículos híbridos e elétricos. O pessoal tem muitos medos e dúvidas, tá? Então, a parceria que a gente fez com o Alex Dias é justamente para clarear um pouco as informações, trazer mais informações de uma forma que todo mundo consiga reparar um veículo desse, um veículo elétrico, da maneira mais assertiva possível, sem correr nenhum tipo de risco, né? Hoje, a realidade a nível mundial, dá para dizer, né, é que os veículos híbridos e elétricos estão crescendo cada vez mais, está aumentando cada vez mais, e poucas oficinas têm o preparo adequado para trabalhar nesse tipo de veículo. Então, acho que o Alex vindo para a nossa parceria, eu acho que é um crescimento muito importante para o nosso mercado, né, Alex? O que a gente vê hoje a nível de mercado é o que já vinha acontecendo ao longo dos anos da reparação, né? Se despeja muito carro no mercado e pouca informação a respeito. Só que até então eu não tinha alguns riscos severos à vida, né? E é o que passa a acontecer hoje, porém não se teve esse cuidado. Continuou se entregando esses carros no mercado, não existe um pós-venda técnico, principalmente focado nos reparadores, tanto da reparação eletromecânica quanto a parte de funilaria e pintura. Sendo que é um veículo hoje que ele vai nos trazer, de certa forma, os mesmos riscos, né, que traria esse mesmo pessoal que trabalha, por exemplo, nas redes concessionárias. Então, se nós analisarmos por esse viés, hoje nas redes concessionárias existe uma série de protocolos obrigatórios que precisam ser seguidos rigorosamente por conta de não sofrer sanções jurídicas. E o que pouca gente está se dando por conta é que este mesmo processo agora se adequa aos veículos eletrificados. Porque nós estamos falando em média e baixa tensão. E quando nós falamos em média e baixa tensão, aí entra as partes de legislação. Eu tenho que entender o que as normas vigentes, e são várias, o que hoje elas nos trazem para adequar essa mão de obra. E aí que vem o grande problema. Como hoje o reparador não tem essa informação, além dele estar se colocando em risco ou a sua equipe, ele pode ainda acarretar sanções jurídicas pesadas para a sua empresa. Então, eu acho que é momento da gente realmente, junto hoje com a Tecon Engenharia, com a Coria, com a Nordeste, nós
montarmos esse ecossistema realmente de fazer com que o reparador ele comece a adequar a sua empresa para essa prestação de serviço. Perfeito. Você falou de um tema importante aí, que é a questão das normativas, né? Essas normativas, ela vêm de que veículo? São das montadoras que estão chegando? É uma normativa brasileira, internacional? Nós temos hoje, falar de normas vigentes no Brasil. Hoje, na ausência de uma norma vigente, nós nos baseávamos pela NBR 5410, que é as instalações de baixa e média tensão. Porém, o que eu venho falando desde 2020 para os reparadores, e pouca gente, não, tu tá louco, Alex, não vai acontecer. Dezembro de 2025 agora, ninguém foi informado, literalmente pegou todo mundo de calça curta, uma normativa da ABNT, a PR 1025, normatizando as condições adequadas e a formação técnica para quem vai trabalhar com veículos eletrificados. Ou seja, se eu não adequo a minha equipe, a minha empresa com essa norma, lá na frente, no caso de um erro, isso pode me acarretar uma dor de cabeça. Como, por exemplo, eu não vou nem falar na questão morte. Mas vamos supor, um carro desse entra em combustão, pega fogo na oficina, por exemplo. A oficina tem seguro, ela vai estar tranquila. Porém, na hora da perícia, o perito ele vai se basear na norma. Vai ver se aquela empresa estava seguindo todas as normas de adaptação vigentes para aquele tipo de trabalho. E aí que vem o problema, porque caso não está seguindo e outra, isso tem que ser apresentado por documentação válida e homologada. Caso isso não aconteça, a própria seguradora se dá o direito de não efetuar o pagamento dos danos. Então, olha para onde é que isso vai caminhando. Então, nós temos um processo de cunho cível, né, onde vai ter que entrar contra uma seguradora, e ela vai ganhar, porque a empresa realmente não está adequada. E se nós formos falar do risco à vida de acontecer um acidente dentro da empresa, por exemplo, aí nós vamos para uma esfera criminal, aonde parte do pressuposto jurídico que aquele gestor, aquele líder, aquele chefe, ele assumiu o risco de morte daquele funcionário. Então, por isso a importância de começar agora a conhecer e se adequar. Então, nós temos hoje a NBR 5410 para adequação de instalações, nós temos a PR 1025, normatizando as normas. Depois nós temos as normas IEE, as normas IEC e outras várias normativas brasileiras vigentes que regulamentam esse trabalho. Então, é hora de despertar para essa conscientização. Perfeito, Alex. Sabendo de tudo isso, eu, Renato Souza, tenho uma empresa ali, uma oficina de reparação. Qual seria o instituto hoje que eu busco para mim estar qualificando a minha equipe hoje? Hoje, a nível de Brasil, agora depois desta normativa, as instituições hoje, basicamente, que conseguem homologar esse tipo de serviço são, por exemplo, Senai é um exemplo disso, né? Alguma faculdade que ofereça graduação nessa parte de eletrificação. E nós, hoje, a TECOM ela é um braço do IBET. O IBET é o Instituto Brasileiro de Engenharia, Tecnologia e Educação, aonde eu sou o fundador, CEO, e hoje nós temos a primeira empresa brasileira que consegue emitir esta homologação com certificação válida e adequada a todas as normas. Então, nós temos hoje essa opção. Além do próprio IBET, tem outras instituições, Senai, né, já tem algumas faculdades que já estão visando esse trabalho de eletrificação, mas ainda são poucas. Que eu conheço, assim, ao meu entendimento, ainda seria o Senai e agora nós através do Instituto. Perfeito. E a oficina que sai na frente, né, que tem essa equipe qualificada, qual que é o benefício que essa oficina vai ter em relação às companhias? Existe isso ou não? Com certeza, porque quando tu adequa o teu trabalho de acordo com uma normativa, nós vamos para um outro patamar. Nós estamos elevando o nível da régua da prestação de serviço. Então, é um serviço que ele é altamente qualificado, ele é um serviço que ele é altamente gabaritado, logo, a hora técnica desse serviço não pode se enquadrar na hora técnica de um veículo convencional. Por quê? Porque agora o reparador ele passa a ter um custo de investimento maior, como cursos, treinamentos, reciclagem. Isso é outra coisa importante de se falar, porque
Esses cursos e essas qualificações, elas não são engessadas, elas têm período de validade, que são 24 meses, e após precisa-se fazer uma nova atualização para manter o profissional bem preparado. Isso acarreta o quê? Não vai ter muita gente para trabalhar dessa forma no mercado, vai ter os aventureiros, mas isso vai acabar separando o joio do trigo, porque aquele que está preparado, aquele que está qualificado, não só pelas normativas, mas pelos conhecimentos técnicos que vão estar inseridos nesse contexto, esse profissional ele larga na frente com uma oficina mais tecnológica, mais segura, mais avançada, entregando um resultado melhor e aumentando consideravelmente o faturamento, porque agora a mão de obra passa a ter um ticket maior. E quando se fala em tecnologia, existe um investimento ali futuro de novas ferramentas? São as mesmas ferramentas? Como é que é essa parte aí? Aí é que vem o pulo do gato. Infelizmente, hoje, isso é uma realidade, nós temos que falar. Não são todos, mas infelizmente, existem alguns instrutores independentes, parceiros de empresas de ferramenta. Então, eles estão muito mais preocupados em vender uma ferramenta cara do que entregar o conteúdo propriamente dito. Nós, hoje, procuramos entregar o conteúdo e dentro deste conteúdo, nós mostramos que, basicamente, o ferramental, o profissional já tem, ele não vai ter que agregar, basicamente, quase nada além do que ele já possui. E se ele for partir, por exemplo, para um caso de reparo de bateria, o investimento dele é baixo. Hoje a gente orienta e mostra, nós não vendemos equipamento, mas nós mostramos aonde ele vai fazer essa aquisição desse equipamento. Detalhe, 1/10 do valor do que está sendo ofertado no mercado. Por quê? Porque a nossa preocupação é que o reparador cresça e evolua. Inclusive, pegando esse viés, a gente trabalha muito na questão de companhias de seguro, né? Então, a gente enxerga que isso é uma oportunidade muito boa para o reparador conseguir cobrar mais na questão de justificar mais horas de trabalho. Hoje, numa média, as companhias de seguro pagam 40% do valor da peça se tu reparar ela, né, ao invés de trocar. Então, pegando esse gancho, por que não a companhia pagar 40% do valor da bateria? Hoje uma bateria, se eu não estou enganado, Alex, ela custa uns 120, 140 mil reais. Se tu conseguir, se o reparador conseguir cobrar da seguradora 40% do valor, isso é um ganho muito importante para a oficina. E eu acredito que o maior investimento, a maior capacitação para a oficina é o conhecimento, não é tanto ferramental, né, Alex? Esse ponto que tu colocaste agora, isso aí acaba ajudando até a própria seguradora, a companhia, porque foi perfeita a tua pontuação. Imagina, hoje nós pegamos uma bateria de um veículo 100% elétrico. Independente da colisão, essa bateria ela vai sofrer danos. Só que, vamos pegar aqui, 40% de uma bateria aí de 100 mil reais. Nós estamos falando de 40 mil. Terceiro. Ok? Agora vamos analisar isso aqui. Se a seguradora mantém esses 40%, então em vez de ela ter que pagar um carro inteiro, ela paga um reparo de bateria, 40 mil reais. Essa oficina ela vai gastar em média hoje, no máximo, de 10 a 12 mil reais para fazer esse reparo. Quando, óbvio, né, vai ser feito um dimensionamento se vale a pena. Mas esta é a faixa etária, 10 a 12 mil. Olha o que sobra líquido para a empresa dentro desse valor. Nós estamos falando aí de, no mínimo, 30 mil reais a mais para essa empresa e nós estamos falando de 60 mil a menos para a seguradora. Então, aí entra naquele viés que nós tínhamos falado. Aumenta consideravelmente o faturamento da empresa, fica melhor para a seguradora, porque daí o que ela vai fazer? Ela vai dar preferência para aquela empresa. Poxa, na empresa A, eu preciso pagar um carro inteiro porque eu não tenho reparador. Mas na empresa B, eu já tenho um técnico onde eu pago um reparo de 40% de uma bateria, para ela é muito mais viável, para a empresa é muito mais rentável, e aí esse ecossistema ele começa a se autopropelir e as coisas começam a andar. Considerando tudo isso, né, a gente escuta muito das oficinas, né, que elas precisam ali aumentar seu ticket médio, né, Rodrigo? Então, sim, é fantástico, né, uma oficina que queira buscar
elevar o ticket médio aí de custo, de mão de obra e de tudo, né? Sem dúvida, isso eu enxergo que é um grande benefício para as oficinas. Aquela oficina que tiver mais preparada é a que vai sair na frente. Isso é inevitável. Se tu pegar uma oficina estruturada, preparada nesses termos, ela vai conseguir justificar, evidenciar melhor o tipo de reparo para a companhia de seguro. Assim, o ticket médio aumenta. Então, se eu começar a falar de ticket médio aqui, a gente passa um dia aqui, mas enfim, eu acredito que esse é o ponto primordial para ter esse crescimento de ticket médio, né? E um outro detalhe da qualificação, isso está acontecendo muito, tá? Isso está acontecendo muito. Daqui a pouco o gestor diz, não, eu não quero trabalhar com bateria, não me interessa os 40%, tá bom do jeito que tá. Então, não preciso fazer a capacitação. Na verdade, sim, porque em algum momento ele vai ter que manipular esse veículo, ou então, caso típico que está acontecendo com bastante frequência, o operador do guincho busca o veículo, não tem capacitação técnica, não tem conhecimento técnico, já está em cima da plataforma, roda de tração no chão, e aí nós temos um imã permanente dentro do motor produzindo tensão com um carro que não está funcionando. Então, nós temos pego muitos casos onde acaba com o motor, acaba com o inversor, acaba com a bateria, destrói com o carro, às vezes era uma batida. E aquele gestor vai arrumar um grande problema, porque por falta de conhecimento e qualificação técnica, um simples serviço de guincho era só ir lá buscar o carro. Só isso. Mas por ter sido feito da forma adequada, destrói o carro. Então, por isso que eu digo, o conhecimento técnico, ele não é só para aumentar o faturamento da empresa, mas para livrar o gestor de tomar um prejuízo, que num caso desse, o último que a gente fez, que foi um aval, o prejuízo foi de R$116 mil para a oficina. Reparo de para-choque, era só para fazer um reparo no para-choque. E aí o prejuízo chegou em 116 mil. Foi para a perícia, o seguro se negou a pagar, com toda a razão, porque o problema não foi um acidente, foi causado pela empresa. Resumindo, vai para o trâmite jurídico, isso está se desenrolando. Então, são dores de cabeça que o gestor não precisaria ter caso sua equipe tivesse essa qualificação. Poderia ter evitado o prejuízo e colocado mais dinheiro no bolso, né? Exatamente. Alex, tudo bem? Queria agradecer primeiramente ao Rodrigo, pessoal da Nordeste, que é o nosso parceiro aqui no Rio Grande do Sul. Agradecer também pela tua visita aí conosco. Eu tenho uma dúvida. Hoje, como é que a parte sobre pneu, na parte da recompra do pneu, né? Eu gostaria de saber como é que funciona. É um modelo específico, padrão dos carros normais, ou tem um modelo específico para os carros elétricos? Como é que funciona essa parte? Excelente pergunta, né? Ótima pergunta. Está sendo um problema. Mas não é pneu convencional? Não. Porque, veja bem, hoje quando se é projetado um veículo, leva-se em consideração N fatores, dentre eles, mais comuns, aerodinâmica e atrito contra o solo. Então, se eu quero uma autonomia maior de bateria, eu preciso gerar menos atrito com o solo. Logo, eu tenho que ter desenhos específicos. Olha o problema. Eu não posso ter atrito com o solo, mas no espelho d'água eu tenho que, no caso, remover essa água para que o pneu possa tritar. Exato. Então, concordamos que não é um pneu simples de ser produzido, correto? O grande problema é que hoje, a nível de Brasil, nós não temos um pneu específico direcionado diretamente para o veículo eletrificado. O que nós temos são algumas fábricas que adequaram a sua linha tanto para o carro a combustão quanto os eletrificados para poder diminuir esse atrito, mas ele não é um pneu específico. E aqui começa um problema, porque muitas vezes esse carro teve uma colisão, estoura um pneu. Aí esse pneu precisa ser reposto. Daqui a pouco, quem está lá na ponta, lá, o que vai fazer a compra de peças, ele não se atenta, porque ele vai pegar um número hipotético, 165 6015. Ele compra um pneu comum. Se ele compra um pneu comum e coloca nesse veículo, nós estamos falando 2 pneus apenas.
nós estamos falando aí de até 25% a menos de autonomia. Se for os 4, nós estamos matando quase que pela metade a autonomia. Tanto que isso hoje, lá no nosso laboratório, é uma reclamação recorrente, por exemplo, de motoristas de aplicativo, que hoje tomou conta os veículos eletrificados. E eles relatam, chegam lá brabo com a montadora, brabo com o carro, não querem mais o carro, porque olha só, agora eu estou rodando e eu rodei 50 mil, essa bateria não presta mais. E aí nós vamos ver, amigo, quando que começou? E após uma análise criteriosa como cliente, começou depois que foi feita a troca dos pneus de substituição. Porque muitas vezes, infelizmente, como esse pessoal, eles tentam diminuir os custos, muitas vezes pega até um pneu remold. Um pneu importado, como tem hoje, os mais baratinhos, só que são pneus, muitas vezes até são bons, mas para um veículo convencional. Tu colocou isso num carro eletrificado, tu mata a autonomia. Então, nós já temos esse problema hoje aparente. Não temos um pneu específico diretamente para o eletrificado. Tem que importar, mas com os custos hoje de importação se inviabiliza. Então, hoje que nós temos no mercado algumas marcas que têm pneus adaptados e adequados à eletrificação. E o problema é que, na maioria das vezes, tanto as oficinas como as casas de pneus, os vendedores, eles não fazem a noção sobre isso. Eu sei porque quando eu fui trocar do meu, foi uma briga. E outra, redes grandes de venda de pneu, os caras sequer sabiam que tinha um pneu. Ou então, não, o fornecedor disse que dá. Não é assim o fornecedor diz que dá. Nós temos que ver, entrar no perfil do pneu e ver a homologação e se ele se adequa. Então, isso é um grande problema que daqui a pouco o cara faz um reparo num veículo de seguro e vai arrumar um problema de reclamação do cliente por conta de autonomia. E isso seria uma oportunidade também para quem trabalha com vendas de pneu, está buscando essa... Seria uma inovação, né, para o segmento também, né? Hoje, eu digo hoje, aí fica a dica aqui para o pessoal de pneu que está nos escutando. Hoje, o vendedor, o lojista, o empresário que conseguir trazer do exterior pneus específicos para a frota, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque não tem, nós não temos. Mas se pelo menos eles se adaptarem, ter essa informação, já vão largar na frente, com certeza, de muita gente. E qual que seria outra oportunidade de ganho, Alex? Fora os pneus, existe mais o quê? Nós temos uma infinidade de ganhos hoje. Por exemplo, hoje, né, quem vai trabalhar com veículo eletrificado, tu tem hoje a opção de vendas de pneus, tu tem o próprio reparo do sistema. Uma coisa que pouca gente fala, e nós já fizemos isso desde 2019, nós fomos a primeira empresa gaúcha a fazer reparos de manutenção preventiva de bateria e a primeira empresa brasileira a fazer reparos nos inversores. E uma coisa que pouca gente sabe, baterias e inversores possuem manutenção preventiva. As pessoas não falam, a própria montadora no pós-venda já não fala. Então, eu tenho uma oportunidade nos pneus especificados, no reparo corretivo, no reparo de manutenção preventiva, dentro da nossa área, dessa área aqui da área de funilaria, vai se agregar uma mão de obra, por exemplo, quem tem hoje trabalho que vai, hoje quase todo mundo tem que usar uma estufa. Inimiga número 1 da bateria do inversor. Obrigatoriamente precisa ser removido. É mais uma mão de obra que vai agregar a empresa. E outra, mão de obra qualificada. Então, a hora técnica, o ticket é maior. Então, nós vemos que uma gama grande envolvendo isso que nós podemos até entrar depois em áreas secundárias, como, por exemplo, adequação de instalações elétricas prediais residenciais para poder fazer a instalação de um carregador, a própria instalação de carregadores em si, e aí nós temos uma gama muito... E requer algum tipo de EPI específico, Alex, também? Sim, e aí que entra aquela história de o serviço ser normatizado. Por isso que custa cara a mão de obra. Por exemplo, hoje um par de luvas específicas isoladas, nós estamos falando de algo na faixa aí de 600 a R$1.000, dependendo da marca e modelo da luva. Essas luvas precisam ser validadas, elas têm período de validade. Então, eu tenho uma série de EPIs, eu tenho calçados isolados, luvas isoladas, sistemas de proteção facial e por aí vai. Então, existem EPIs específicos e ferramentas. Então, por isso que essa mão de obra ela vai se tornando mais cara. Por quê? Porque não é, e desculpa a expressão chula, mas não é mais o Zé da esquina que vai fazer. Agora eu preciso de um profissional altamente capacitado, porque eu tenho diversas sanções que podem ser atingidas da empresa
conta da falha disso. Perfeito. Então, da nossa parte, eu acho que era isso. Queria agradecer mais uma vez. Eu acho que foi muito importante esse debate, porque é um mercado novo que nós estamos entrando, né? E falta orientação. Pessoal, a gente tem um mercado muito grande que a gente não conhece ainda. Então, como a gente falou, começa numa mão de obra, começa num pneu, num reparo. Então, a gente precisa orientar o pessoal de fora sobre esses processos, né? E exatamente isso, e pegando o viés aqui da última fala do Alex, é justamente isso. Se a gente pegar o simples fato de desenergizar e remover uma bateria, a companhia de seguro já vai fazer o pagamento desse procedimento. E depois, obviamente, vai ter que reinstalar ela e reenergizar. Então, só ali nesse processo, estamos falando de em torno de R$1.000 a mais no carro, tá? E a companhia de seguro, tudo que tu evidencia, não tem problema nenhum. Eles não questionam, desde que seja evidenciado. Normalmente é utilizado fotos, né? Então, eu acredito que o Alex é o grande parceiro que a gente tem para trazer esse conhecimento para as oficinas de reparação. Então, acho importante que quem estiver assistindo esse podcast tiver interesse de chamar o Alex, né? Entrar em contato com a Core e tudo mais para... É bacana. Assim, a Corea, né, ela preocupa em estar sempre fazendo inovação para o mercado. E como que é feito, Alex? Para a gente, o exemplo, eu atuo muito hoje no centro-oeste e norte do nosso país, né? Que é um país continental. Como que é feita essa parceria com você? Teu problema foi resolvido de forma muito rápida, porque nós temos uma unidade da escola na cidade de Goiânia. Certinho. Inclusive é a minha base, né? Então nós estamos de 3 a 4 vezes ao ano agora, inclusive agora em outubro, nós estamos em Goiânia, com turmas já lotadas e diversos treinamentos que nós temos lá. Então, assim como eu estou sempre em Goiânia, nós podemos fazer uma extensão desses eventos, eu já estou lá. Então facilita muito para a gente estar estendendo isso. No quintal de casa. Olha aí, viu? Então, tão pertinho isso aí. Como diria aquela frase, né? Seus problemas acabaram. A parceria, a partir de agora, ela vai ser fortalecida. Eu quero levar isso para dentro das oficinas referências que eu conheço e atendo na minha região, porque eu vejo uma oportunidade muito grande, tanto para a oficina, para o mercado, né? Porque às vezes a gente escuta muito falar, um carro elétrico, será que compensa ou não? Né? Existe um mito aí que essa bateria, depois que ela acaba, eu perdi meu carro. O investimento hoje, um carro elétrico, ele parte de quantos mil hoje? Hoje nós temos carros a partir de 140, 160 mil reais. E aí tem dois mitos, né? Primeiro, que a bateria, quando dá problema, eu tenho que tocar o carro fora. Mito. Onde nós somos a primeira empresa gaúcha desde 2019. Nós temos hoje veículos 2009 e 10 rodando perfeitamente em perfeito estado. Então, isso é um mito. Segundo mito, o carro elétrico é ruim porque eu não carrego em todo lugar. Isso é outro mito, porque eu só preciso de uma tomada de 20 amperes. Uma vez que eu tenho uma fonte no porta-malas, uma fonte portátil que eu posso ter no carro, normal, sem problema nenhum. Eu chego em qualquer lugar, eu vou espetar essa fonte, eu vou carregar. Nós temos parceiros que foram em comboio com nós para Goiânia, carro 100% elétrico, sem problema nenhum, a questão de abastecimento. É tipo um carregador de celular maior. É um celular, é um anabolizado, digamos assim. Então, são mitos que vai se criando. Então, hoje, como eu digo, não se tem. Nós já temos a gente viaja o Brasil todo, temos muitos lugares com recarga, mas necessariamente não precisa. Hoje, tendo uma tomadinha de 20 amperes, uma fonte, que é o carregador portátil, tu já consegue fazer serviço sem problema nenhum. Então, senhores, nós temos aí um grande mar de oportunidade. Digo para quem está nos assistindo, quer se capacitar, quer fazer um treinamento, quer se aperfeiçoar, procure os seus dois principais parceiros, Corea e Nordeste, porque eu estou colado nesses caras aqui, pode ter certeza que vocês vão receber o melhor. Alex,
quantos anos de experiência nesse mercado aí? Já são, ao todo, são 35 anos já de mercado de reparação e no mínimo agora está fazendo 11 anos dedicado aos eletrificados. Então já tem bastante história para contar e já bastante coisa que a gente viu. E como eu digo, hoje o nosso conhecimento e treinamento ele é baseado em fatos empíricos que foram aprendidos de forma prática. Não foi alguma coisa que eu li ou que eu vi alguém fazendo. São 10 anos ralando, aprendendo para entregar melhor. Bacana. Agradecer mais uma vez aqui o Rodrigo, né, da Nordeste, gerente comercial aí da Nordeste Tintas. Você, Alex, né, a gente aprendeu um pouco mais aí sobre os carros híbridos e eletrificados, né, elétricos. E espero ter mais oportunidades, né, de fazer esse bate-papo e estar levando informação para o mercado. A Core agradece. Nós também agradecemos, muito obrigado. Em nome da Tecon Engenharia, em nome do Rodrigão, que abriu essa porta para nós aí. Obrigado. E a gente está junto aí para o que deve e vamos trabalhar para elevar a régua desse mercado.